a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro. É com muita alegria, muita felicidade que estou aqui mais uma vez em companhia do nosso querido Alexandre Almeida, em companhia também do nosso querido Jefferson na técnica, para realizarmos mais um programa Luz na Penumbra com o estudo da obra Gênese. Eu sou André Monteiro e nós vamos aqui dar continuidade ao estudo do capítulo 14, Os Fluidos, reiniciando a partir do item 24. Seja bem-vindo, Alexandre. É uma alegria termos aqui a sua presença mais uma vez. Igualmente, André. Queridos ouvintes, votos de muita paz para todos. Jefferson, um abraço e eu que agradeço a oportunidade do aprendizado. Muito bem, amigo ouvinte, internauta. Allan Kardec, ele aqui nesse momento do capítulo 14, ele vem falar para nós das manifestações mediúnicas e espíritas, aquilo que é dado de alguma maneira como espetacular, maravilhoso, e ele vem à luz aqui da doutrina espírita e basicamente dando-nos que a causa desses fenômenos que não tem uma explicação à luz da ciência e à luz dos nossos olhos humanos tem a ver com os fluidos e essa manipulação dos fluidos. Então, no item 24, Kardec diz o seguinte: visto que a visão espiritual não se efetua pelos olhos do corpo, segue-se que a percepção das coisas não acontece por meio da luz comum. De fato, a luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual, existe uma luz especial, cuja natureza nos é desconhecida, mas que, sem dúvida, é uma das propriedades do fluido etéreo, adequada às percepções visuais da alma. Há, portanto, a luz material e a luz espiritual. A primeira tem focos circunscritos nos corpos luminosos. A segunda tem seu foco em toda a parte. Esta é a razão porque não há obstáculos para a visão espiritual. Ela não se detém nem pela distância, nem pela opacidade da matéria. Para ela não existe a obscuridade. Portanto, o mundo espiritual é iluminado pela luz espiritual, que tem os seus próprios efeitos no mesmo modo que o mundo material é iluminado pela luz solar. Então, aqui, Alexandre, amigos ouvintes e internautas, Kardec, ele coloca para nós essa distinção entre o mundo material e o mundo espiritual. E diz que há uma luz material e há uma luz espiritual. É uma consequência lógica, né? Se tem um mundo material, existe um mundo espiritual. Então tem essa luz que ela é em decorrência da matéria física e essa luz que é proveniente desse fluido etéreo espiritual. E aqui, Alexandre, lembrando sempre que o fluido também ele é matéria. Não deixa de ser matéria. Porque nós temos aquela divisão, né, tripartida, né? Deus, matéria e espírito. E aí a gente parte, né, do simples para o complexo. Vamos imaginar o seguinte: luz é Deus? Não é, só existem esses três elementos, né? Deus, a matéria e o espírito. A luz é Deus? Não, Deus é o proveniente, é a causa da luz, né? Mas a luz não se confunde com Deus, ela é uma criação de Deus. Então a gente já elimina Deus. A luz é espírito? Também não. Então só nos resta a matéria.
porque o espírito ele tem um princípio inteligente e a luz ela é aí decorrente desse fluido. Então só sobra para nós a matéria. Então a gente vai classificar ali o fluido como matéria. E aí Kardec coloca, né, Alexandre, para nós que existe uma luz espiritual e uma luz material. Apesar de ambas terem como matéria elementar a matriz, o fluido cósmico universal, que é dali que Deus retira toda a base de tudo que nós podemos entender como matéria para ser constituído. Então, a luz, seja ela material ou espiritual, tem como base o nosso fluido cósmico universal. Mas há essa distinção entre a luz espiritual e a luz material. Existem aquelas imagens que são espirituais e as imagens que são as imagens espirituais e as imagens materiais. As materiais são aquela do nosso dia a dia. Nós estamos aqui no estúdio C da Rádio Rio de Janeiro. Está o Jefferson com uma bonita camisa, o Alexandre com uma salmão, essa camisa goiaba, né, Jefferson? Essa camisa muito bonita. O Alexandre ele num azul royal, eu aqui num azul meio jeans. Então isso é o que o meu olho material está podendo enxergar. Mas e o meu espírito? Qual é a minha imagem espiritual que eu estou passando? Qual é a imagem espiritual do Jefferson? Qual é a imagem espiritual aqui do Alexandre? Qual é a construção espiritual que tem aqui na Rádio Rio de Janeiro, agora no estúdio? Porque nós estamos vendo que é matéria, o que a gente pode tocar, o que a gente pode bater. Mas e a constituição espiritual? Será que espiritualmente, Alexandre, a gente se resume a isso, ao que os nossos olhos materiais estão vendo? Será que o ambiente espiritual da Rádio Rio de Janeiro se resume ao que nós estamos enxergando aqui agora? O nosso planeta, a nossa residência, ela só se resume ao que os nossos olhos podem ver, os nossos olhos humanos, ou existe algo além do que a nossa matéria pode enxergar, tocar e ver? Existe algo intangível ou só isso que a gente pode ver, tocar e sentir? Com certeza, André. E nós podemos aqui retornar às nossas primeiras falas no início do capítulo. Sim. Quando nós, de uma forma muito respeitosa, mas por que não dizer bem-humorada, trouxemos aos nossos ouvintes um exemplo para ilustrar, né? Você falou do fluido cósmico universal como se ele fosse a primeira receita. Isso aí, né? Daquela nossa dispensa. Isso aí, nós temos um ingrediente. O ingrediente que ele vai servir para tudo. Isso, né? O ingrediente base. E aí o Criador, né? O mestre, né? Do universo, disse, bom, esse é o meu ingrediente base, né? Aí, para facilitar o entendimento, até comparamos, é como se nós tivéssemos ali uma margarina ou um leite. Sim. E dali vão fazer derivados desse leite. Pode fazer a margarina, podemos fazer o queijo, podemos fazer o iogurte. Não é assim que ocorre. Sim. Com os nossos elementos materiais, químicos. Então, o Criador pegou desse fluido cósmico universal a sua base para criar todas as outras coisas. E aí nós chegamos a essa matéria que você ilustrou bem, que nós estamos interagindo com ela por estarmos reencarnados. E aí, naturalmente, a luz do qual nós estamos aprendendo aqui, ela é essa luz material que tem as suas limitações. Entretanto, a vida material, ela é uma cópia rudimentar da vida espiritual. Então, obviamente, que nós temos muito além, considerando essas limitações que, neste momento, a matéria, né, nos impõe. Até porque a matéria não só nos referindo aos nossos órgãos físicos, né, a nossa vista física, os nossos olhos, mas a própria luz, como diz aqui, Kardec coloca aqui, essa luz material, ela também é distinta da luminosidade, da luz espiritual. Então, naturalmente, se nós temos aí, então, outros ingredientes distintos, dentro desse nosso exemplo, então, naturalmente, o mundo espiritual que está à nossa volta, que eventualmente pode ser visto por conta dos fenômenos que nós estamos, inclusive, estudando nesse capítulo, eles são muito diferentes também. Nosso ambiente, a rádio pode, hipoteticamente falando, sim, ela pode ter uma abrangência, né, em termos de espaço,
né, de ocupação muito, muito maior do que o prédio onde nós estamos aqui, que por si só é generoso, né, nas suas dimensões. Eu me recordo uma vez na Casa Espírita, um companheiro que era responsável pela instituição, o seu José, e ele, né, diante da possibilidade de enxergar, né, de quando em quando, eventualmente, o mundo espiritual, uma vez nós chegamos na sacada, uma pequena varanda da instituição, ele falou assim: certa feita me foi permitido ver que a nossa instituição, aí foi apontando assim, aí ele foi narrando onde a instituição, no plano espiritual, ou seja, o alcance dela. Então, a edificação, entre aspas, material era muito menor. E a espiritual é outra, né? Outra. Então, diante da sua colocação, naturalmente que há muito além, e até essa percepção que nós temos, como nós vimos aqui, ela se explica tecnicamente por isso. Ou seja, se nós temos um ingrediente base, à medida em que ele vai sendo transformado, né, e na matéria nós vamos ter muitas limitações. É que, como diz os espíritos, disseram os espíritos para Kardec, para atuar na matéria é necessário se revestir da matéria. Entretanto, diante das faculdades anímicas ou mediúnicas, muitas das vezes nós podemos alcançar esse ambiente espiritual através dessa luz espiritual e da visão espiritual. Isso aí. Mas, amigos ouvintes, nós estamos aqui estudando a obra A Gênese, no programa Luz na Penumbra, capítulo 14, Os Fluidos. Estudamos aqui o item 24. Eu, em companhia, André Monteiro, em companhia do nosso querido Alexandre Almeida e do nosso Jefferson aqui na técnica. E, amigos ouvintes, nós estamos falando aqui justamente dessa distinção que Kardec faz do mundo material, do mundo espiritual, da luz material e da luz espiritual. O Alexandre estava construindo aqui o seu raciocínio no sentido, né, Alexandre, que o ambiente, aquele ambiente ele pode até estar desligado, sem uma iluminação material, mas ele pode estar ali com uma luz espiritual que não é perceptível aos nossos olhos humanos de encarnados, mas dependendo da condição daquele ambiente, ele pode ser um polo de luz. O nosso ambiente doméstico pode ser esse ambiente de luz. A casa espírita é esse ambiente de luz também que ilumina aquela região espiritualmente falando. E aí tudo que acontece espiritualmente vai ter um reflexo material. E nós também somos portadores dessa luz interna. Não é isso, Alexandre? Nós também possuímos essa luz ou não? Kardec ele fala de uma luz espiritual que está em todos os locais. E nós somos também detentores dessa luz. Ele fala assim, você pode até olhar alguma coisa e achar que está opaco. Pela opacidade da matéria, é o termo que ele diz. Mas ele continua. Para ela não existe a obscuridade. Para a luz espiritual, ela vai transcender aquilo que ao nosso olhar humano material está escuro, né? E aí nós também fazemos essa comparação que nós também somos um polo dessa luz. De acordo com a nossa condição, isso pode acontecer, Alexandre? Eu posso chegar num local e posso transformar ali, às vezes aquele local está numa situação difícil, ou também como pode acontecer o contrário, né? Às vezes eu posso chegar e perturbar o ambiente. Verdade. Mas dependendo da minha condição, do meu propósito naquele ambiente, eu posso de alguma maneira levar a luz. Não que nós sejamos santos, não é isso, espíritos de luz iluminados, mas a nossa palavra, a nossa ação, a nossa condição moral, ela pode ajudar a eu levar. E quando a gente fala luz, não é clarear somente, mas também é levar o esclarecimento, é levar a paz, a harmonia, a fraternidade ao ambiente, que vai criar uma harmonia geral e uma atmosfera fluídica positiva. Não é isso, Alexandre? Perfeito. Porque quando nós observamos aqui Kardec fazendo a distinção,
né, da luz material para a luz espiritual, nós temos que levar em consideração que não estamos falando tão somente da luminosidade, como você falou. O que está claro ou o oposto disso, ou está escuro. Porque quando falamos em luz, nós temos que observar a questão da energia, que foi exatamente o que você falou. Sim. Então, nós temos... Nós somos um polo, né? Um polo de energia, né? Como espíritos. Então, é essa energia que pode clarear, né? Dependendo das circunstâncias, mas dessa energia que harmoniza, que equilibra. Essa vibração. Vibração. Nós falamos tanto na doutrina espírita, dentro da questão científica, né? De sintonia, de vibração. Então, essa luz que nós somos portadores, uns mais, outros menos, mas que todos nós somos um dínamo. Sim. Isso? Dessa potencialidade. Então, naturalmente, como você colocou, quantas vezes, às vezes, nós cumprimentamos uma pessoa e ela diz assim, bom dia. E ela dá aquele aperto de mão e você se sente assim revigorado, né? Ou pacificado. Ou às vezes a pessoa, com um tom de voz dela, às vezes é o suficiente para chegar no ambiente, às vezes, de uma discussão, por coincidência, nós temos a mesma atividade profissional, e você sabe, às vezes nós estamos num ambiente de um debate mais acirrado, e aí, às vezes, uma fala mais ponderada, alguém mais equilibrada, ela está irradiando essa luz, entre aspas, né? Mas o ambiente não clareou mais, por isso a luz era do fórum, era do escritório, era do hall do hospital, onde quer que seja. Mas a energia que a pessoa irradiou, sim, né? Sim, equilibrada, certeza. harmonizada, fez com que toda aquela vibração se tornasse mais intensa. Então, esse é um dos fatores que nós podemos compreender quando nós lemos as obras de André Luiz, por exemplo, ou todas as obras que nos narram, né, a vida espiritual, e nós vamos compreender por que então, às vezes, um desencarnado não enxergou outro desencarnado, né, que estava numa condição, que tem uma condição espiritual superior a dele. Ou seja, são esses fenômenos, é essa questão científica que explica, né, que às vezes a pessoa lê assim, muitas das vezes André Luiz narra, né, eu e meu companheiro, aí, o meu instrutor André, mas o irmão que estava perturbado não nos tomou em conta da nossa presença. Aí a gente diz, mas você está desencarnado? Por que não viu o outro desencarnado? Então, tudo, de alguma forma, pode estar relacionado a essa questão, né, da energia, de A ou de B, enfim. Sim, com certeza. Porque a gente tem que ter essa consciência, né, Alexandre, de que o nosso comportamento, a nossa ascendência moral, ela pode, de alguma maneira, colaborar para esse ambiente que nós estamos inseridos. Isso, quanto mais moralmente nós somos desenvolvidos, evoluídos, né, essa nossa evolução moral, ela faz com que a gente tenha realmente essa ascendência sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Então nós podemos ver Jesus, por exemplo, ele tinha ascendência moral total sobre todos nós aqui. E era um espírito que, quando esteve encarnado entre nós, aonde que ele ia iluminando os ambientes, né? Ele ia levando a paz, ele ia levando a calma, o consolo, porque isso é um dom natural quando o espírito atinge esse patamar de evolução. Nós, de alguma maneira, nós temos espíritos que estiveram aqui entre nós também, é lógico que não ao nível de Jesus, porque Jesus ele, Kardec coloca, os benfeitores colocam para Kardec, que ele é o modelo, né? É o mestre, modelo e guia. E é o espírito mais evoluído que esteve entre nós, espírito puro. Mas nós tivemos outros espíritos também que tiveram uma trajetória de levar essa paz, de levar a calma, a tranquilidade, de levar o consolo, da prática da fraternidade, da caridade, conseguiram ter uma ascendência sobre um determinado grupo. Nós podemos citar aí o Gandhi, que teve lá um trabalho espetacular na Índia da não violência, a própria Madre Teresa também de Calcutá. Nós tivemos aqui no Brasil Irmã Dulce, espíritos que tiveram pelo seu trabalho, pela sua trajetória,
conseguiram desenvolver essa fraternidade, esse consolo, esse amparo, e levaram a paz de alguma maneira, né? Conseguiram apaziguar os corações. O próprio Chico Xavier com a sua obra. Então, espíritos que já desencarnaram, mas que tiveram uma trajetória de levar um pouco de luz para nós, para todos aqueles, para nós que estamos aqui necessitados dessa luz, necessitados. É como se nós fôssemos espíritos com sede, né? A gente pode usar essa analogia, e eles vêm trazendo água em abundância. Isso, lógico, sem aqui fazer nenhuma nada que venha enaltecer, porque eram espíritos que tinham a humildade como seu carro-chefe. E a intenção aqui não é enaltecer, mas demonstrar que é possível você colaborar, você levar essa luz espiritual aos ambientes. E pegando um gancho no seu comentário, você citou o Mestre Jesus, né, que é Sim. a nossa maior referência, e aí nós podemos ter como exemplo, né, nas passagens em que ele se deparava com a presença, né, de espíritos inferiores. Então, invariavelmente ele dizia assim: sai dele. Porque a autoridade moral dele, a luz que ele trazia, naturalmente lhe permitia, simplesmente, com essa condução simbólica, de alguma forma pacificar a questão. Agora, imagine nós que estamos, né, ainda nesse processo de lapidação espiritual. Eu não posso jamais chegar numa sessão mediúnica, na sessão privada, chegar para um companheiro, um espírito obsessor, por exemplo, e dizer assim: sai dele, sai dessa família. Aí vai assim: mas vem cá, Alexandre, é você mesmo que está me dando essa ordem? Como se nós tivéssemos essa ascendência moral sobre esse espírito que Exatamente. está ali. Daí a razão pela qual nós construímos isso, o quê? Através do aprendizado, do amor, porque já que somos também necessitados, né, de angariar essa luz, então através do diálogo, por isso chamamos de doutrinação, né, de compartilhar a dor, o sofrimento, o aprendizado, nós construímos junto esse processo, né, médio e longo prazo, a depender da situação, das circunstâncias. Ao passo que o Mestre Jesus não. Sai dele, porque não havia, não falamos de energia, Sim. A força que estava ali diante dele era muito pouca para esboçar qualquer reação. Então a questão da moral, como você falou, magnetismo, né? O magnetismo. Que é essa possibilidade de você manipular os fluidos através do seu magnetismo, uma potência, né, que você tem, uma faculdade que você pode ali manipular, e é um arrastamento irresistível. Né? Exatamente. É natural, né? Até bem. Isso. O bem. Por isso que nós dizemos, né? Aprendemos e repetimos isso, né? Independentemente da crença religiosa, né? De que as trevas, né? Elas não podem com a luz, porque naturalmente ela vai se sobrepor. Naturalmente. Sim. Por uma Sim. questão também científica, como nós estamos aprendendo aqui. Isso aí. Eu me lembro de uma história, nós já estamos caminhando aqui para o final, Alexandre, mas foi narrada em livros e também no filme da vida do Chico Xavier, em que ele vai fazer um atendimento fraterno espiritual, popular desobsessão, né? E ele fala pro sobrinho, né, se o espírito tomar conta do meu corpo, aplique o evangelho com firmeza. E o espírito começa a se manifestar através do Chico, e o sobrinho pega o livro do Evangelho e começa a bater na cabeça do Chico, né? Toma o Evangelho, toma o Evangelho. E o Chico diz que não, aplicar o Evangelho oriente aquele espírito, né? Fale do Evangelho para ele, né? Direcionar essa luz, né? E não material, como você falou, sai, né? Então, assim, ele aplicou o Evangelho materialmente, bateu com o Evangelho, com o livro, no Chico. Mas, amigos ouvintes, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações. Alexandre, obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço a você, ao Jefferson, que aqui nos auxilia, e aos companheiros. Muita paz a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, estamos na segunda parte, no segundo capítulo, que é o capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta a trajetória de espíritos felizes, não só a forma como viveram, mas sobretudo para nos ilustrar que a forma como vivemos determina a forma como desencarnamos, a forma como despertamos no plano espiritual e a forma como nós continuamos a viver no plano espiritual. Kardec inaugura este capítulo com o espírito Samson. Nós sabemos, só estamos recapitulando, Samson é um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris que desencarnou no dia 21 de abril de 1862. Ele deixou uma carta a Kardec ratificando um pedido que tinha feito já um ano antes da sua desencarnação, no sentido de que Kardec fizesse uma autópsia espiritual. A expressão é do próprio Samson. Nessa carta ele pede que essa autópsia espiritual se faça antes do seu momento, do sepultamento de seu corpo, e ele então já pede antecipadamente preces aos bons espíritos, particularmente a São Luís, nós sabemos era o presidente da Sociedade Espírita de Paris, que o ajudasse vejam bem, na época da sua reencarnação subsequente. Já estava pensando na encarnação seguinte e, portanto, para atender a esse pedido, uma hora antes do sepultamento, Kardec e mais alguns membros da Sociedade Espírita de Paris foram à câmara mortuária, porque durante dias o corpo fica lá e os parentes, amigos visitam o cadáver. Isso continua como um hábito cultural lá na França. E para cumprir essa última vontade, Kardec declara que o objetivo é observar mais uma vez a situação do espírito no momento post-mortem, imediatamente após a morte, principalmente em se tratando de um homem inteligente, assim Kardec classifica o Sr. Samson, um homem inteligente, esclarecido e espírita convicto, e avaliar a influência da convicção dessas verdades espíritas sobre o estado do espírito. Particularmente no momento da transição, o Sr. Samson se revela lúcido, diz que se viu morrer e renascer. Esta condição é muito pouco comum, o que prova a elevação desse espírito. Kardec fez então uma segunda evocação lá na Sociedade Espírita de Paris, e isso se deu no dia 25 de abril de 1862. É interessante nós aqui revisitarmos também para rememorarmos o caso de que depois dessa autópsia espiritual, lá mesmo no cemitério, na câmara mortuária, o senhor médium, que fora médium do senhor Samson, recebeu uma outra comunicação ali mesmo. Kardec diz em uma nota, isso está aqui contido na Revista Espírita, a Revista Espírita, que é a revista, um jornal de estudos psicológicos, assim Kardec determina e nomeia a Revista Espírita.
e no ano 5º da sua publicação, em 1862, Kardec, na edição de maio de 1862, revela essas questões, não só a autópsia espiritual, mas também o fato que ele aqui explica em uma nota. Ele diz que Kardec diz que depois da cerimônia, alguns membros da sociedade se reuniram e receberam espontaneamente a seguinte comunicação que estavam longe de esperar. Vamos só recapitular. O espírito diz que se chama Bernardo e diz: vivi em 96, o que leva, em uma nota do tradutor, leva à conclusão de que ele deve ter se referido ao ano de 1796. Então, chamo-me Bernardo, vivi em 96 em Passy, então um vilarejo. Eu era um pobre coitado, ensinava e só Deus sabe os dissabores que tive de suportar. Que tormento prolongado! Anos inteiros de preocupações e sofrimentos. E eu amaldiçoei a Deus, ao diabo, aos homens em geral e às mulheres em particular. Entre estas, nenhuma me veio dizer coragem, paciência. Foi preciso viver só, sempre só, e a maldade me tornou mal. Desde então, erro pelos lugares onde vivi, onde morri. Aqui o erro é do verbo errar no sentido de andar a esmo, sem rumo. E ele diz: eu vos ouvi falar hoje, lá no cemitério. Vossas preces me sensibilizaram profundamente. Acompanhastes um bom e digno espírito, e tudo quanto dissestes e fizestes me comoveu. Eu estava em numerosa companhia, e em comum oramos por todos vós, pelo futuro de vossas santas crenças. Orai por nós, que necessitamos de socorro. O espírito de Samson, que nos acompanhava, prometeu que pensaríeis em nós. Desejo reencarcerar-me. Aqui o termo usado pelo espírito significa que ele vai reencarnar, que ele deseja reencarnar. Então ele diz: desejo reencarcerar-me, a fim de que minha prova seja útil e conveniente ao meu futuro no mundo dos espíritos. Adeus, meus amigos, falo assim porque amais os que sofrem. Para vós, bons pensamentos, futuro feliz. Kardec então explica que, como esse episódio se liga à evocação do Sr. Samson, e este também é o motivo de nós aqui estarmos trabalhando juntos este texto, neste nosso encontro aqui pela Rádio Rio de Janeiro, é exatamente por isso também que nós revisitamos esse fato. Então Kardec explica que esse episódio se liga à evocação do Sr. Samson, e por isso Kardec o inclui aqui na Revista Espírita, justamente porque encerra um eminente assunto de instrução, como diz o codificador. E ele diz, então: cremos cumprir um dever recomendando esse espírito às preces de todos os verdadeiros espíritas. Elas não poderão senão fortalecê-lo em suas boas resoluções. Então ele diz que nessa evocação, a segunda, lá na Sociedade Espírita de Paris, no dia 25 de abril de 1862 também, e vai ser então dada continuidade a essa conversa, a essa relação com Samson desencarnado. Kardec declara que Samson se prestou com benevolência, como era de seu hábito, e então ele disse que era seu desejo antes de morrer, escreveu a carta, como nós já vimos, e as respostas formam, segundo Kardec, um conjunto muito instrutivo e de um interesse tanto maior quanto emanam de uma testemunha ocular, que analisa da mesma maneira as próprias sensações, exprimindo-se ao tempo com elegância, clareza e profundidade. Kardec, então, nos diz
quem foi o médium do senhor Sanson lá no cemitério e também lá na Sociedade Espírita de Paris, que foi o senhor Le Marie, um médium que serviu de intermediário exatamente no dia do enterro e nos dias subsequentes. Kardec aqui declara que o senhor Le Marie jamais tinha visto o senhor Sanson e não conhecia o seu caráter, nem a sua posição, nem os seus hábitos. Não sabia se tinha filhos e menos ainda se estes partilhavam ou não de suas ideias sobre o espiritismo. Kardec declara isto aqui porque ao final da comunicação que Sanson deu lá, ainda na Câmara Mortuária, ele diz que desejava tanto que os seus filhos ouvissem e acompanhassem as instruções do Espiritismo. Kardec então continua: é, pois, de modo inteiramente espontâneo que o senhor Le Marie fala do assunto, revelando-se o caráter do morto pelo lápis do médium, sem que a imaginação deste último pudesse influenciar no que quer que fosse. E então ele diz um fato não menos curioso e que prova não serem as comunicações o reflexo do pensamento, é a de Bernardo, em quem nenhum dos assistentes poderia pensar, porque desde que o médium tomou o lápis, supôs-se que provavelmente seria um desses espíritos habituais, Baluze ou Sonnet. Neste caso, dever-se-ia perguntar do pensamento de quem aquela comunicação seria o reflexo. Kardec indaga isto aqui porque era habitual, corria naquele meio da época, que o produto da mediunidade, as comunicações, vinham do pensamento do médium ou do pensamento de alguma pessoa que estivesse assistindo a sessão mediúnica. Portanto, seria apenas a projeção do pensamento que tinha algum dos assistentes ou o próprio médium a respeito de tal ou qual assunto. Por isso, Kardec aqui nos diz e faz essa referência e faz esta pergunta exatamente para estabelecer e definitivamente esclarecer que a mediunidade é a transmissão do pensamento de um espírito desencarnado através de um espírito encarnado, que nós chamamos, evidentemente, todos sabemos, médiuns. Então, voltando aqui à segunda evocação do espírito Sanson, a primeira foi lá na Câmara Mortuária, esta, portanto, é a segunda, mas na Sociedade de Paris é a primeira evocação que faz Kardec ao senhor Sanson. Nós já começamos isto em outras oportunidades em que nós também estávamos estudando, como continuamos estudando aqui pela Rádio Rio de Janeiro, no programa Luz na Penumbra, a obra Justiça, o Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E nós estamos todos juntos, eu sou Nádia do Couto Vale, continuando o estudo aqui todos juntos, e nessa ocasião Kardec pergunta sobre se foi dolorosa a transição e se ele tinha uma visão corporal em que no instante que precede a morte, se ele perdeu a consciência, e ele diz que no momento da morte, esse momento dá clarividência ao espírito, portanto, o espírito passa a ter uma vista profunda, porque então Kardec indaga se o espírito vê o corpo ou não, ele viu, e assim subsequentemente o espírito então descobre instantaneamente um mundo desconhecido. Nós lembramos sobre a questão da visão do espírito no já desencarnado, no espírito ou do espírito. Kardec estuda essas questões em O Livro dos Espíritos, nas perguntas 247 a 257.
em que os espíritos informam a Kardec, a faculdade de ver é atributo essencial da alma, portanto do espírito, para quem a obscuridade não existe. Por isso há cegos que são médiuns videntes. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Portanto, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à natureza do espírito e que reside em todo o seu ser. E então segue essa pergunta, essa questão esclarecida por Sanson à mesa mediúnica na Sociedade Espírita de Paris, e sobre a lucidez, Kardec nos informa em A Gênese, no capítulo 14, item 26. Ele diz: a vista espiritual faculta percepções especiais que o espírito, que tem por sede a vista espiritual, não tem por sede os órgãos materiais. As percepções especiais operam-se em condições muito diversas das condições que decorrem da vida corporal, portanto, órgãos do corpo físico. E a vista espiritual se efetua fora do organismo, portanto, e tem uma mobilidade que derruba todas as previsões, portanto, não é previsível esse assunto. Kardec, então, fala com Sanson sobre a recuperação das faculdades, sobre ver amigos, ele viu, os espíritos protetores sorrindo em alegria sem par para ele, que Sanson ficou então forte, animado e podia transitar pelos espaços. Isto é uma característica de espírito feliz, de espírito que já pode fazer isso, e ele próprio declara: Deus me deu uma prova exuberante da sua bondade, permitiu-me recuperar essas faculdades e foi então que me vi cercado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos assistem rodeavam-me sorrindo. Uma alegria sem par irradiava-lhes do semblante, e também eu, forte e animado, podia sem esforço percorrer os espaços. Nós aqui podemos avaliar o quanto era feliz esse espírito. E qual a aparência dos espíritos no mundo espiritual? Indaga Kardec, e morfologicamente, ou seja, do ponto de vista da forma, da aparência, morfologicamente a encarnação recém-finda é que se apresenta, ou é como se apresenta o espírito no mundo espiritual. A forma como o espírito se apresenta, certamente que revela o nível evolutivo do espírito, e ele então retoma a beleza própria do espírito, porque há essa relação espírito e matéria, em que há também a influência da matéria sobre naturalmente as próprias situações de endurecimento de feições, de padrões estéticos, de envelhecimento e tudo, mas nós sabemos que à medida que o espírito avança, Humberto de Campos nos relata um caso muito interessante em que os espíritos estavam alinhados e iam passar por uma balança, e à medida que o espírito subia na balança, dependendo das suas conquistas espirituais, morais, ele ia reassumindo a sua juventude, ele ia perdendo o envelhecimento. No caso, era uma senhora, Dona Leocádia, com mais de 80 anos, à medida que se tinha tido uma vida muito produtiva, muito bonita moralmente, foi professora. Então, à medida que ela foi ficando ali na balança, ela foi rejuvenescendo, e então apareceu a sua figura quando jovem. Isso é o grande concurso, a grande recompensa do espírito no plano espiritual, que viveu de forma
como as leis de Deus nos recomendam e esperam que nós vivamos. Em Evolução em Dois Mundos, essa obra fantástica do espírito André Luiz, nosso querido mentor, pela psicografia do nosso inesquecível Chico Xavier, nessa obra André Luiz nos fala sobre o peso específico do espírito, o que nos reporta esta balança no plano espiritual de que nos fala Humberto de Campos. Diz-nos André Luiz, nessa obra, que no plano espiritual, o espírito vai lidar diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo, até certo ponto, por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vitalista, portanto que dá a vida, que vitaliza, semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador, a força que vem do Criador, de Deus, esparsa em todo o cosmo, transubstanciando-a sob a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesma. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. E continua André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Na esfera nova de ação, encontra a matéria conhecida no mundo em nova escala vibratória. O solo do mundo espiritual, estruturado com semelhantes recursos, todos eles raiando na quintessência, portanto na sutileza vibratória, corresponde ao peso específico do espírito e, detendo possibilidades e riquezas virtuais, espera por ele a fim de povoar-se de glória e beleza. Vemos, portanto, concluindo, que a fluidez maravilhosa do corpo espiritual está aí descrita por André Luiz, e que então a fealdade, a feiura, não mais existe. Os traços perderam a dureza de expressão da raça humana e então fica muito patente o movimento, a linguagem, ficam patentes o movimento, a linguagem, a elegância, o olhar e o magnetismo próprios do espírito que acaba de desencarnar. Portanto, quando Kardec indaga debaixo de que aspecto se vos apresentaram os espíritos sob a forma humana, e Sanson responde: sim, meu caro amigo, os espíritos nos ensinam aí na Terra que conservam no outro mundo a mesma forma que lhes serviu de envoltório. E é a verdade. Mas que diferença entre a máquina informe que penosamente aí se arrasta com seu cortejo de misérias e a fluidez maravilhosa do corpo espiritual. A fealdade não mais existe, porque os traços perderam a dureza de expressão que forma o caráter distintivo da raça humana. Deus beatificou esses corpos graciosos que se movem com todas as elegâncias. A linguagem tem modulações intraduzíveis para a voz e o olhar, o alcance de uma estrela. Conjeturai sobre o que Deus pode produzir na sua onipotência. Ele, o arquiteto dos arquitetos, e tereis feito uma franca ideia da forma dos espíritos. Nós sabemos que é exatamente assim, porque a linguagem humana não tem condições, não tem palavras para descrever aquilo que se encontra
em radiosíssimas belezas no plano espiritual. É o que vamos todos encontrar se conseguirmos, no nosso esforço sagrado da evolução, a cada dia e a cada minuto de nossa encarnação, se nós conseguirmos realizar o que nos ensina o Evangelho de Jesus, o que nos ensina a doutrina espírita, que é a reafirmação do Evangelho de Jesus, dando, ademais, muitas outras informações pela ciência do Espírito, e nós citamos aqui o nosso querido mentor André Luiz, que faz esse desdobramento, esse aprofundamento do Espiritismo pela pena de nosso querido Chico Xavier. Continuamos em nosso próximo encontro esse estudo fascinante na continuidade aqui da trajetória e das informações que nos traz o Espírito Sanson, Espírito Feliz, na classificação de nosso querido Allan Kardec. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,